segunda carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 4, a partir do versículo 3. Olha só o que diz essa passagem. Pois virá o tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, segundo seus próprios desejos, como que sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Hoje em dia, a gente falando sobre a sã doutrina, ou seja, compreendendo exatamente o ensinamento da igreja, o ensinamento de Cristo, né, e tudo que ele traz para nós, a gente vê o quanta resistência existe das pessoas que cada vez querem mais adaptar Deus à sua realidade, né? Quando ele fala aqui exatamente de que procurarão outros mestres, né? Porque o mestre verdadeiro que nós temos é Jesus, né? Sim. Mas quando a gente não quer aceitar essa sã doutrina, que é a sã doutrina, ou seja, a doutrina saudável, né? que nos leva para a vida, que é dada por Jesus, o mundo começa a rejeitar ela e se cerca de mestres que os dirigem para fábulas. Eu queria refletir com o senhor. Muito interessante essa passagem, que Paulo detalha, simplifica para nós o que acontece até os dias de hoje. Sim. Nós pensamos assim que, por um lado, que a palavra de Deus ela é muito antiga, então podemos até pensar, né? Ela fala para o homem daquela época. Sim, ela falava para o homem daquela época, mas por ser palavra de Deus e não palavra apenas humana, ela consegue falar também para nós. Isso é um detalhe que nunca podemos esquecer. Ela ultrapassa o tempo, que Deus, inspirada pelo Espírito exatamente, Santo. Que tem esse poder que só o próprio Deus e a palavra de Deus podem garantir que realmente essa palavra sempre é atual. Por outro lado, também, infelizmente, temos que dizer, o tempo passa, mas o ser humano não muda muito, não. Aqueles problemas, aquelas dificuldades que o ser humano enfrentava naquela época, enfrenta hoje também. Claro, o ambiente é um pouco diferente, os perigos podem ser um pouco diferentes, né? Estou falando na prática, mas a própria existência dos perigos, como aqui você está apontando nessa passagem, né? A existência das narrativas é uma coisa que sempre existia, existe e vai existir. E depende de nós quando que nós, de fato, queremos procurar um guia firme e forte para nos proteger, para nos mostrar direção, né? Porque o perigo do homem é que ele é capaz de acreditar, primeiro, que alguém que parece que fala muito bem, que é convicto, que traz uma descrição da realidade e é convincente nas palavras, nos argumentos, que pode se tornar um guia. Eu gostei dele, eu gostei daquelas palavras, eu gostei daquela colocação, né? Surgiu no mundo de hoje, né, aquele termo influencer, né? Sim. Não tem? Influenciador digital. Influenciador digital, né? Tem aqueles criadores de opiniões, né? Tem aqueles que são youtubeiros, né? Que falam sobre certos assuntos. Claro que tem muitos e, graças a Deus, profissionais altamente preparados para falar sobre os assuntos ligados à tecnologia, ligados ao entendimento de várias áreas da nossa vida, mas a vida em si, como ela é, da base que ela precisa ter, infelizmente ninguém consegue trazer todas as respostas. Então ele consegue nos iludir, consegue nos trazer algumas ideias interessantes, mas num certo momento tudo isso vai cair. A Sagrada Escritura lá diz, isso é passagem do Antigo Testamento, maldito o homem que confia no outro homem. Confia no outro homem, né? Maldito no sentido, não vai se dar bem. Essa confiança no ser humano como se fosse em Deus, vai trazer prejuízo. É quando a gente, de uma certa forma,
Essa passagem fala sobre idolatria, né? Quando você deixa de adorar realmente a Deus como centro da sua vida e passa a adorar o outro ou os pensamentos de outros seres humanos ou Isso mesmo. as Isso seduções do mundo. Seria uma idolatria, né? Isso mesmo. Como também nós mesmos podemos separar nós como deuses. Sim. Sim. Podemos bolar algumas ideias, algumas convicções, algumas teorias que vão se tornar para nós interessantes, boas, convincentes, e aí podemos dizer o quê? Não, eu agora vou tocar a minha vida conforme a minha cabeça, porque pensando assim rápido, pode ser uma coisa melhor para nós do que aquilo que nós sabemos que é bom para nós e que nós queremos para nós? Não parece que o melhor para nós é fazer o bem para nós conforme aquilo que a gente quer, que a gente deseja, não é assim? Sim, sim, com certeza. Só que Seguindo nossa ótica, que é limitada, né? não, mas uma ótica que é muito racional se o ser humano não quer confiar no outro ser humano. Então ele acaba confiando em si mesmo. E aí ele cria uma religião pessoal. Isso Ele mesmo. cria uma religião pessoal e como a passagem é tão atual que ela vai de forma sucessiva mostrando essa dinâmica, né? A pessoa abandona a fé, podemos dizer assim, né? E aí ele vai a sã doutrina da salvação, não é isso que diz? Sim. A sã doutrina, e aí ele começa a fazer o quê? Desviar os seus olhos para outros deuses, entre aspas, para outras pessoas ou até para suas próprias religiões, né? Criadas caricaturas da verdadeira religião. E aí, deixa bem claro aí, ajuntarão, né? Mestres para si e se atirarão nas fábulas. Isso. É interessante esse verbo porque não vem uma força externa. É a própria pessoa que se atira, a pessoa acaba se deixando seduzir por religiões falsas ou filosofias humanas. Sim. E se afasta completamente do Evangelho. Mas, obviamente, que essas todas filosofias, teorias, ideias, ideologias, elas, num certo momento, vão começar a falhar. Sim. Isso não sim. tem jeito. É criação humana. Uhum. Criação humana, ela nunca vai ser plena, ela nunca vai ser absoluta, ela nunca vai ser suficiente para aquilo que o ser humano deseja. Alguma coisa vai começar a sair errado, ou o ser humano, quando ele vai olhar a si mesmo, quando vai olhar ao outro, e aquela passagem que ela fala interessante, que aqueles que vão ter a doutrina sadia vão ser vistos como errados. Sim, exatamente. Por quê? É porque nosso encontro com a verdade faz que essa verdade como se fosse encontrar eco dentro de nós. Então eu posso, em outras palavras, podemos dizer assim, eu posso me convencer a uma teoria, alguma ideia bonita, maravilhosa, mas em certo momento, quando eu vou escutar a palavra de Deus, a doutrina que está baseada naquilo que Deus ensina, o meu coração vai responder diferente. Então, esta doutrina, ela vai chamar a atenção e tantas vezes mostrar que essas ideias humanas são falsas, que não tem nada a ver. Aonde ocorre esse ataque tantas vezes à nossa fé, nossos fundamentos da fé, os valores que nós defendemos. Por quê? Porque eles começam a me incomodar. Porque aquela pessoa convicta que encontrou o que ela precisa para a sua vida conforme a ideia sua ou então de algum guru deste mundo, vai se sentir incomodada. Porque encontro com palavras toca na de Deus, consciência, né? toca na consciência, toca naquele ponto aonde a pessoa começa a sentir uma dor de uma incoerência. Não? Mas aqui Deus que está falando, e eu sinto que Ele está falando dentro de mim, mas isso é oposto àquilo que o mundo fala e que eu gosto tanto e eu quero abraçar. E que muitas vezes não faz sentido o que eu quero abraçar, né? Isso mesmo. Acaba não fazendo sentido. Por mais que eu tente crer bem a essa fábula,
a esse mito, né? E São Paulo, Dom Tiago, ele continua dando um conselho: tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta o sofrimento, faz o trabalho de evangelista, realiza plenamente o teu ministério. Então, o próprio São Paulo está nos falando, né, para a gente manter firme. Aí a pergunta: e como a gente pode alcançar isso? O que pode nos servir como auxílio para que a gente possa se manter firme, seguir a doutrina sã? Aquilo que próprio Deus nos oferece diretamente ou através da igreja. Que nós entendemos que temos a palavra de Deus para o nosso sustento, ou seja, a referência. Então, eu posso procurar o apoio para ajustar, corrigir a minha consciência, para me manter bem, firme, quando eu busco a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu quero compreender ela, sendo também apoiado pela voz da igreja, que ela me ajuda para que eu possa interpretar corretamente essa palavra de Deus. É primeiro. E o segundo, o próprio sacramento da Eucaristia. Porque ele é para nós o pão da vida eterna, como fala Jesus. Então, nós nos alimentando com este pão, conseguimos, por mais que vivemos nessa realidade, tantas vezes marcada pelas dificuldades, contrariedades, até sendo cercados pelos inimigos, quando nós fixamos o nosso olhar lá na vida eterna, enfrentamos todos esses desafios de uma maneira diferente. Ou seja, viver nesta realidade não é tão difícil. Continuar firme naquela nossa convicção não é tão difícil. Por quê? É porque nosso olhar está como se fosse acima daquelas brigas do mundo de hoje, daquelas ideias, daquelas coisas que querem aqui nos atrair. Por isso, tantas vezes se percebe que as ideologias totalitárias, elas muito lutavam contra a fé. Sim. Os cristãos eram perseguidos. Por quê? É porque esses mandantes, esses ditadores percebiam que as pessoas que tinham a fé sempre se sentiam livres, e de fato eram livres. Que todas essas ameaças, todos esses perigos que eles traziam para a vida dessas pessoas para ameaçar, não tocavam tanto, porque a pessoa vivia numa realidade diferente, acima de tudo isso. Então nós conseguimos viver bem, com tranquilidade, desde quando nossos olhos estão fixos naquilo que precisamos ser fixos, que é então, bem ao contrário do que o mundo diz, que a palavra de Deus escraviza, né? que prende, que aprisiona, na verdade, ela faz exatamente o contrário, né? Ela é libertadora. Era a libertadora. Então, que nós possamos sempre, buscando o próprio Deus, perceber que Ele não nos convida a uma prisão, e sim uma liberdade plena. E eu acredito que quem já experimentou essa liberdade percebe que realmente é verdade, e que todos nós possamos um dia experimentar plenamente essa realidade junto com o próprio Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.